Como vimos, a camada de enlace tem a capacidade de conectar dois nós adjacentes em uma rede. Mas a comunicação numa rede de computadores não é só apenas entre os nós adjacentes. Ela é do host remetente ao host destinatário. Para que a comunicação saia do host remetente e vá para o destinatário, precisamos de alguma estrutura que possa indicar qual que é o caminho que a comunicação deve seguir. Quem faz isso é a camada de rede. Dessa forma, podemos dizer então que a camada de rede tem a função de ligar o host remetente ao host destinatário. Veja que neste caso, a ligação é uma ligação lógica, pois não há conexão física entre o host remetente e o host destinatário, mas sim uma indicação de caminho que essa informação deve seguir. Para que a camada de rede possa então fazer a sua função de conectar o host remetente ao host destinatário, ela precisa executar três funções importantes. A primeira é o roteamento, depois temos o repasse e, por fim, o estabelecimento da conexão. A função do roteamento é a determinação dos caminhos ou rotas em que os pacotes devem percorrer desde o nó remetente ao nó destinatário. A função de repasse é a transferência de um pacote de um enlace de entrada para um enlace de saída, dentro de um mesmo roteador. Para que o roteador possa realizar a função de repasse, ele deve, então, ser capaz de analisar o cabeçalho da camada de rede escrito no pacote. Com os dados da camada de enlace, o roteador, então, compara com o que ele tem internamente chamado de tabela de repasse, e analisa, então, na tabela de repasse qual que deve ser o melhor enlace de saída do roteador. A escolha da interface de saída do roteador é importante, pois cada interface poderá estar ligada num enlace diferente, que pode ser inclusive um meio físico diferente. Além do mais, cada interface de saída liga num enlace que por sua vez liga um próximo nó da rede, e esse próximo nó da rede deverá também ser capaz de reencaminhar o pacote até o host destinatário. Por fim, temos o estabelecimento da conexão. Algumas arquiteturas de rede, como por exemplo as redes de circuitos virtuais, requerem a determinação do caminho antes da fase de transferência de dados. Ou seja, a rede precisa estabelecer um caminho antes que os dados possam ser transferidos. Após estabelecido o caminho, os dados serão transferidos seguindo o caminho já pré-estabelecido pela rede. Nessa figura, podemos ter uma ideia de um exemplo de funcionamento de um roteador. Veja que o pacote chega numa das suas interfaces e dentro desse pacote há o cabeçalho da camada de rede. O roteador deverá, então, conseguir extrair o cabeçalho da camada de rede e interpretar os seus dados. No cabeçalho da camada de rede, há uma indicação de qual que é o host de destino. O roteador faz, então, uma pesquisa numa tabela de repasse. Essa tabela de repasse tem uma indicação de possíveis endereços indicados na camada de rede para qual que é o enlace que ele deve encaminhar. A construção dessa tabela de repasse também está relacionada com a camada de rede. Nem sempre a construção da tabela de repasse estará relacionada com o host de origem e o host de destino, mas sim com a comunicação que os roteadores fazem para conhecimento da própria rede em que eles foram colocados. Dessa forma, ao analisar a rede, o roteador pode alterar de forma dinâmica a tabela de repasse, escolhendo assim o melhor caminho para o pacote seguir num determinado intervalo de tempo. Como a utilização da rede pode ser dinâmica, como ocorre na internet, a alteração da tabela de repasse pode acontecer com uma frequência elevada, fazendo então com que a comunicação de um host de origem para um host destino possa seguir diversos caminhos diferentes em intervalos de tempo diferentes, já que a tabela de repasse estará se alterando de acordo com o uso da rede, permitindo então que o pacote consiga percorrer da melhor forma possível o caminho entre a origem e o destino, mas isso não quer dizer que será sempre o mesmo caminho.